E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nosso Deus e Pai, nosso Senhor, receba nossa gratidão nesse momento, por ter, ó Deus, acolhido, ó Deus, as nossas orações feitas nesse dia. Com ação de graças te bendizemos pelo café da manhã, pelo almoço, pelo lanche da tarde, pela janta. Receba com ação de graças aquilo que tem nos alimentado. Sobretudo, receba com ação de graças o nosso louvor por Jesus, seu pão da vida, que nos alimenta todos os dias. Mas agora, Deus, estamos diante de uma porção da Tua palavra e a recebemos como sendo vinda do Teu Espírito para falar ao nosso espírito. Assim cremos, assim oramos, assim pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. É neófito, é inocente nós acreditarmos, meus irmãos, que nós vamos avançando na vida, ou avançar na vida, principalmente na perspectiva do reino. É inocente da nossa parte, é neófito acreditarmos que à medida que a gente avança, à medida que a gente cresce, à medida que a gente é usado por Deus, à medida que a nossa vida vai ganhando dimensões espirituais, segundo a estatura de Cristo, é inocente nós acreditarmos que o inimigo vai assistir de camarote nosso avanço. É completamente inocente de nossa parte acharmos que o inimigo vai ficar parado nos observando. Pelo contrário, à medida que a gente avança, à medida que a gente cresce, obrigado, né? Quem trouxe água aqui para mim? O inimigo não vai ficar muito tempo nos assistindo. Ele sempre vai esperar o momento certo de atacar. E isso deveria nos deixar alerta o tempo todo, ligados com Deus o tempo todo. Jesus nos ensina a ficarmos ligados. Paulo nos ensina a ficarmos atentos. Na verdade, a própria vida de cada um de nós já nos diz exatamente isso. Eu tenho certeza que a sua própria trajetória de vida já te diz que você precisa estar ligado o tempo todo. Eu tenho certeza que as suas experiências com Deus e as suas batalhas vencidas na vida já sinalizam para você e para mim que a gente precisa estar ligado o tempo todo. Porque, repito, o inimigo não vai ficar assistindo de camarote a nossa vitória, a nossa projeção, o nosso crescimento. E nós vamos ver exatamente isso que está no texto, porque é exatamente isso que vai acontecer. Amaleque, que é um tipo do inimigo, veio quando Israel não estava esperando. Esse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 17 de Êxodo,
é parte da jornada de Israel em direção à terra de Canaã. Eles estão aqui no deserto de Refidim. Eles saem do deserto de Sim e vão para o deserto de Refidim. O que me chama a atenção é que essa altura da trajetória, algo que não deveria acontecer, mas aconteceu. Algo que, assim, a mim não espanta porque está escrito, mas deveria nos espantar. A essa altura da trajetória, parece que as experiências vividas desde o Egito, da saída do Egito, da travessia do Mar Vermelho, já não mexia mais com a nação de Israel. Pastor, como é que o senhor chega a essa conclusão de que todas as experiências vividas por Israel dentro do Egito, na saída do Egito e no desligamento total do Egito, que é a travessia do Mar Vermelho, como que essas experiências não mexiam mais com a nação de Israel? Está no texto, porque o texto vai dizer que começa tendo murmuração e contenda entre o povo para com a liderança. E a contenda é porque não tinha água para beber. Então, não é uma dedução, é uma constatação. A murmuração, a contenda, estava indicando que as experiências vividas do poder de Deus já não mexia mais com a alma do povo. Isso é um perigo. Porque quando a murmuração entre o povo de Deus, ou da nossa parte, quando há contenda, sinaliza que as experiências com o poder de Deus não falam mais alto, ou não mexem mais com a nossa alma. Mas mesmo assim, você vai perceber no texto, e nós não lemos nem precisamos ler, que Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés pega o seu cajado e fere a rocha. Aqui tem um tipo de Cristo, a rocha. É dela que sai água, para saciar a sede do povo. E é tipo de Cristo, porque 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, vai dizer que a pedra se movia, e essa pedra era Cristo. E ela foi ferida. Exatamente o tipo de Cristo. Ferido. Então, o povo experimenta um milagre da água brotando na rocha ferida pelo cajado de Moisés. E foi exatamente nesse momento que surge Amaleque. Em que momento? No momento em que o povo estava bebendo da água que saía da rocha. No momento em que o povo estava desfrutando do milagre de Deus, mais um, que Amaleque vem, surge para guerrear contra Israel. Mas quem foi Amaleque? Amaleque são descendentes de Esaú. Na verdade, eles são netos de Esaú, filhos de Elifaz,
que teve com Tímina, uma concubina de Elifaz. Nesse caso, Amaleque é neto de Esaú. Isso está lá em Gênesis capítulo 36. Então, historicamente, a gente está vendo aqui duas gerações se encontrando: a geração de Jacó com a geração de Esaú. Já tem ódio, raiva, portas espirituais abertas. O que Amaleque representa? Amaleque é um arquétipo, é uma regência espiritual que representa, em primeiro lugar, amargura. Espírito de amargura. Exatamente por questão histórica. A amargura que surgiu na geração de Esaú contra Jacó. Ainda que os dois realmente tiveram um encontro e o perdão mútuo, mas as suas gerações permaneceram assumindo a postura de ter mágoa um do outro. Mas Amaleque não representa apenas espírito de amargura. Amaleque representa também, arquétipo, representação de espírito de traição, ou traiçoeiros, para ser mais preciso. Por quê? Porque Amaleque vem exatamente quando menos se espera. Espírito traiçoeiro. É por isso que a Bíblia nos diz que temos que ficar alertas, ligados o tempo todo, vigiar o tempo todo, porque o inimigo sempre está à espreita, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lembra da história de Davi em Ziglac? Não foram os amalequitas? Mas Davi saiu para a guerra e deixou a sua família em Ziglac desprotegida. Ou foram os amalequitas? Não me lembro se foram os amalequitas, depois eu confiro. Eu acho que foram até os amalequitas mesmo. Eles tomaram a família de Davi. E Davi pagou um preço caro por isso. Chegou a ser ameaçado de morte por apedrejamento. Por quê? Porque ele não deixou ninguém para proteger a sua família e a família dos seus soldados. Cuidado, meu irmão, porque Amaleque é espírito que vem quando menos você espera. Você não pode ficar desprotegido. Mas Amaleque também representa espírito de obscuridade. Atua nas entrelinhas espirituais, se alimentando de murmuração, de contenda, de dúvida, de medo do futuro. Ele atua na obscuridade. É os amalequitas mesmo, né? Obrigado, pastor. Viu? Os amalequitas. Vem quando menos se espera. Ficou desprotegido, eles atacam. O espírito, o arquétipo ataca. Então Amaleque é espírito de obscuridade. Ele atua nas entrelinhas. Ele se alimenta de murmuração, de contenda, de dúvida, de medo do futuro. Mas Amaleque também é espírito desleal. Amaleque não tem regras numa guerra, numa batalha. Amaleque ataca a honra. Qual a intenção de Amaleque? A intenção de Amaleque é tirar o nosso descanso, é roubar o nosso descanso. E para a gente entender isso é fácil. O povo estava em Refidim, e Refidim significa exatamente lugar de descanso. E quando se fala em descanso, não é um tempo onde apenas o físico descansa, mas quando a alma descansa. Amaleque quer tirar o seu descanso em Cristo, porque de fato o nosso verdadeiro sabá, o nosso verdadeiro descanso é Cristo.
Alguém que é atacado pelo espírito de Amaleque, ele não consegue entender que Cristo é a pedra do descanso. Começa a ficar agitado, nervoso, perde controle das emoções, perde controle das palavras, porque não tem descanso em Cristo. A intenção de Amaleque é querer roubar da memória as experiências com Deus. Porque quando nós estamos na guerra, meus irmãos, nós concentramos toda a nossa força, nossa energia, nosso pensamento na batalha. Mas o crente de verdade, que é servo de Deus de verdade, ele vai para a batalha entendendo que o Jeová Jirê, o Deus provedor, o Jeová Nissi, a bandeira, está presente e as suas experiências com Deus não saem da memória. Porque você sabe que quando Deus te deu vitória no passado, Deus te dá vitória agora e vai te dar vitória lá na frente. O que Amaleque quer fazer é impedir o povo de Deus de alcançar as promessas. Isso é claro aqui no texto. Porque o povo de Israel estava no deserto, indo para Canaã. E Amaleque entra na trajetória em direção à terra prometida. Então Amaleque quer roubar de nós a nossa tomada, ou a nossa posse, ou a posse das promessas de Deus nas nossas vidas. Diante de tudo isso, eu quero dizer a você que o texto no seu final, e aí eu vou colocar o final, tem uma bandeira erguida. Não, você não está vendo a bandeira literalmente. Porque de fato, ou literalmente, não tem um estandarte, uma bandeira. Mas tem a palavra de Moisés dizendo: esse lugar aqui é Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Ele está presente para dar vitória, mesmo contra todo espírito de Amaleque que vem contra nós. Posso ouvir o amém? Agora, última pergunta, a gente entra aqui no texto. Eu vou tentar ser objetivo e rápido. Como vencer Amaleque? Para responder essa pergunta, os líderes de Israel vão nos ajudar. Como é que nós vencemos todo espírito de Amaleque? Vamos aos líderes da nação de Israel e eles vão nos ensinar ou nos fazer lembrar de como vencer todo espírito de Amaleque. Em primeiro lugar, para vencer Amaleque, é preciso subir no monte da busca. Vou repetir. Para vencer Amaleque, é preciso subir no monte da busca. Repara o que diz o texto. Que quando os amalequitas vieram à peleja contra Israel em Refidim, Moisés vai a Josué, dá uma ordem em Josué, e eles se separam. E a separação é interessante. A separação é assim: Josué vai para o campo da batalha, eu vou subir com Arão e Ur para o monte. Josué foi para o campo da batalha, enquanto Moisés sobe no monte da busca. O que isso indica? O que isso fala a nós? Isso fala que a primeira coisa para se vencer uma batalha não é enfrentar o inimigo diretamente. A primeira coisa para se vencer uma batalha é buscar o Senhor Todo-Poderoso. Se você não entendeu, eu posso repetir. O primeiro passo para se vencer o inimigo não é enfrentá-lo cara a cara, não é usar as armas. A primeira coisa a se fazer é buscar o Senhor
Todo-Poderoso que está nos céus, que está no monte da busca. É a primeira coisa que se faz, e o pastor de Israel está nos ensinando isso. Até porque guerreiro é Josué e Moisés é pastor. Não se vence batalha sem primeiro entendermos isso. Você pode não ser e não é, nem todo mundo aqui, só eu e o pastor Leonardo somos pastores, mas você é líder. Mas você pode ser um Josué nesse sentido. Porque eu e você enfrentamos batalha, quer seja como igreja, quer seja em família, quer seja individualmente. E a primeira coisa que você tem que fazer é ser como Moisés. Vá para o monte, vá buscar o Senhor. Suba. E você sabe muito bem que monte fala de intimidade, de relacionamento com Deus. Então você precisa ser um Moisés e subir no monte da busca pela presença do El Elyon, o mais elevado, o mais forte dos fortes. Amém? Você tem que buscar o El Elyon, o mais elevado, o mais forte dos fortes. Então diga comigo: para vencer Amaleque, diga forte, irmão, para vencer Amaleque é preciso dispor a subir e buscar o El Elyon, o mais elevado, o mais forte dos fortes. Amém, irmão? Eu posso acreditar que você é crente de monte. Eu posso acreditar que você é crente que sobe ao monte buscando o Todo-Poderoso. Se eu posso acreditar nisso, e eu acredito, eu quero que você dê um brado de vitória no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vencer Amaleque é buscar o El Elyon. Vou repetir: vencer Amaleque é buscar o El Elyon, o mais forte dos fortes, o mais poderoso dos poderosos. Mas não é somente isso. Para vencer Amaleque é preciso gente que se dispõe a ser apoio e sustento. Vou repetir. Para vencer Amaleque é preciso de gente que se dispõe a ser apoio e sustento. Moisés sobe. Em pouco tempo ele se cansa, porque a batalha estava durando horas. E há um princípio aqui espiritual que eu quero que você preste bastante atenção, por favor. Há um princípio espiritual que está acontecendo. Na verdade, há uma guerra espiritual entre regências, entre poderes. Qual o princípio? O princípio da intercessão e da adoração e da unidade. Esses três princípios estão unidos: intercessão, adoração e unidade. Intercessão por quê? Porque alguém vai subir no monte e vai interceder para que lá embaixo haja vitória. Adoração por quê? Pastor, não tem música. Quem disse que música é adoração? No Antigo Testamento você não vai encontrar a palavra adoração desvinculada de uma outra palavra. Qual palavra? Serviço. Lembra de Josué? A quem vocês vão servir? Ou a quem vocês vão adorar? Os deuses dessa terra ou o nosso Deus? Então, o que está acontecendo aqui? Princípio espiritual.
Moisés está servindo, Arão está servindo, Ur está servindo, Josué está servindo e os homens estão servindo. Então isso é adoração. Unidade, por que unidade? São partes diferentes, fazendo coisas diferentes, mas com um propósito único: vencer o inimigo. Todos estão imbuídos de vencer Amaleque. Isso nos ensina muito. Em uma guerra, um intercessor. Em uma guerra, o outro batalha. Em uma guerra, o outro intercede. Todos adoramos. E todos temos um só propósito: vencer o inimigo e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Agora presta atenção. Moisés teve 2 apoios. O primeiro apoio de Moisés foi uma pedra. O primeiro apoio de Moisés foi uma pedra. Que pedra? Está escrito no texto, uma pedra. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Pedra é Cristo. Fique tranquilo, que quando você estiver numa batalha, não vai faltar a presença de Jesus para você ser sustentado e ter o seu descanso quando você precisar. Quando a sua mão cansar, lembre-se, você está sentado em uma pedra, você está apoiado sobre uma pedra, e a pedra é Cristo. Aleluia. Mas Moisés teve outro apoio. Apoio de quem? Apoio de homens, Arão e Ur, líderes em Israel. Arão era seu irmão, e os historiadores vão dizer que Ur era o seu cunhado, ou foi o seu cunhado. Se a pedra serviu de apoio para Moisés sentar e descansar, os braços de Arão e Ur, na verdade, representam 2 coisas: apoio e sustento. Eu lembro de Isaías 41:10, que é o texto da minha vida. Se você quiser a minha senha, ela é fácil. Eu tenho 2 senhas. Uma eu não posso falar, mas a outra é IS 4110. Depois eu conto a história para você, porque que esse é o texto da minha vida. Essa é uma das minhas senhas. Mas o que diz Isaías 41:10? Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Aleluia. Em uma batalha, nós vamos precisar da força de quem sustenta os nossos braços. Um apoia e o outro sustenta. Um sustenta e o outro apoia. Um apoia, outro sustenta. Um sustenta, outro apoia. Isso fala de unidade entre nós, confiança entre nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não se vence Amaleque sem apoio e sustento. E Deus está esperando que você seja apoio e sustento, não pedra de tropeço.
Deus está esperando que você seja o meu apoio e o meu sustento. E Deus está esperando que eu seja o seu apoio e o seu sustento. Deus está esperando que você seja para o seu irmão apoio e sustento. Deus está esperando que você seja para a sua esposa apoio e sustento. Para o seu esposo, apoio e sustento. Para o seu filho, apoio e sustento. Para a igreja, apoio e sustento. Porque enquanto você for apoio e sustento, os braços não vão cansar e Deus vai dar a vitória. Aleluia. Porque o texto está dizendo que enquanto os braços de Moisés estavam sustentados, erguidos, Josué vencia a batalha lá embaixo. Vem comigo. Porque se depender de mim, não vai faltar apoio e sustento para você. Eu vou interceder por você. Eu vou orar por você. Eu vou colocar você no altar de Deus. Eu vou pedir a Deus para te dar vitória. E sabe quem ganha? Eu ganho. Você ganha. A igreja ganha. E Jesus é exaltado. Posso ouvir um amém? Diga assim para o seu irmão: eu quero ser apoio e sustento para você, mas seja para mim também. De novo, eu quero ser apoio e sustento para você, mas seja para mim também. Amém, glória a Deus. Quantos vão ser apoio e sustento? Levanta a mão aí. Amém? Digam glória a Deus por isso aí, ó. Eu posso contar que você vai ser apoio e sustento para a igreja? Amém? Eu posso contar que você vai ser apoio e sustento para a sua casa? Amém? Eu posso contar que você vai ser apoio e sustento para quem precisa? Amém? Eu posso contar que você vai ser apoio e sustento para quem está na batalha e precisa? Amém? Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, para vencer Amaleque, é preciso ter confiança da cobertura. O texto diz que enquanto Josué lutava, os braços de Moisés permaneciam erguidos. Eu quero olhar para o texto, não pelo que está escrito diante dos nossos olhos, mas por uma questão espiritual. O que está escrito é que enquanto os braços de Moisés estavam erguidos, Josué vencia a batalha lá embaixo. Vencia os amalequitas. Então, na verdade, Josué só enfrentou os amalequitas porque o seu líder estava no monte do relacionamento e no lugar da cobertura. Isso gerou em Josué confiança e coragem para enfrentar Amaleque. Eu posso repetir. Josué só enfrentou Amaleque porque o seu líder estava no monte do relacionamento e no lugar da cobertura. Isso gerou em Josué confiança e coragem para enfrentar e vencer Amaleque. Você pode entender, não é imaginar, é entender, que nos intervalos de uma espada matando a Amalequita, Josué olhava para o monte, o que ele via? Ele via o seu líder intercedendo. Ele viu o seu líder colocando os braços erguidos. Ele viu o seu líder dando de si para que ele pudesse vencer a batalha. Ele sentia a cobertura de Deus, porque o seu líder estava cobrindo, gerando nele confiança para vencer a batalha. Ei, irmão, você precisa ser para mim isso, cobertura. Eu preciso ser para você exatamente isso, cobertura. Você não foi chamado para gerar desânimo nas pessoas com palavras e atitudes equivocadas ou pecaminosas. Você foi chamado para ser exemplo de intercessor, de incentivador, de gerador de confiança na hora da batalha. Você entendeu isso? Você foi chamado para ser alguém que gera ânimo, força no outro, por uma atitude muito simples. Cobertura. Nós somos incentivadores. Nós somos geradores de confiança. Eu tenho certeza que você não gosta de ficar perto de gente
que rouba a sua confiança e de gente que murmura o tempo todo e tenta roubar a sua energia. Eu tenho certeza que você, quando pega o seu telefone e você olha aqui no visor e você sabe que é uma das pessoas dessa, você pensa 2 vezes em atender o telefone. Eu tenho certeza que quando cai no seu telefone uma mensagem de WhatsApp, você vê que é uma pessoa assim, que ela não é incentivadora, pelo contrário, ela é causadora de desânimo. Você pensa 2 vezes em clicar no WhatsApp e abrir aquela mensagem. Você e eu estamos em guerras, em batalhas intensas. E tudo que a gente precisa de gente incentivadora e gente que traz para a gente cobertura espiritual, para a gente enfrentar o inimigo. Eu sei que às vezes falar isso toda hora é meio chato, né? Mas eu quero que você fale para o seu irmão, diga assim para ele, ou para a sua irmã, diga assim para ele: pode ter certeza, diga forte, irmão, pode ter certeza, que você vai olhar para mim, e eu serei seu incentivador, e eu irei te cobrir, para que você tenha forças e vença as suas batalhas. Aleluia! Glória a Deus. Eita glória! Aplauda o Senhor bem forte por isso, irmão. Eita glória! Em último lugar, para vencer Amaleque é preciso homens, eu acrescento mulheres, com habilidade com espada. Vá para o versículo 13 comigo, por favor. Eu faço questão de ler com você o versículo 13. É pequeno o texto. Olha o que diz o versículo 13. É assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Eu não sei se você tem a versão, a minha desfez, mas há uma versão que diz desbaratar. Tem alguém com essa versão aí? Desbaratar? A Shed desbaratar? Desbaratou. Diz esse versículo que Josué, na verdade, humilhou, desfazendo Amaleque. E há 2 detalhes aqui nesse versículo que eu chamo a sua atenção. O primeiro é exatamente que diz o início do versículo: e assim Josué desfez ou desbaratou Amaleque. Assim, a palavra assim, na verdade a conjunção assim aqui é uma conjunção conclusiva, indicando que há aqui o fim. A finalização. Aí você olha para isso, para a expressão, e assim Josué desbaratou Amaleque. E a gente pensa assim: Josué venceu a guerra sozinho, porque foi ele que desbaratou, foi ele que humilhou, foi ele que venceu. Não, é só uma conclusiva de um processo que começa quando o líder sobe no monte para interceder. Na verdade, é um processo onde todos participam de uma batalha, e se um vence, todos vencem. Posso ouvir um amém por isso? Então, meu irmão, a sua vitória é a minha vitória. O outro detalhe que exatamente está no versículo é que Josué venceu Amaleque a fio de espada. Pega a história de Josué, pega a biografia de Josué, e você vai encontrar Josué ligado à espada.
Moisés está ligado a um cajado. Josué está ligado a uma espada. Na verdade, a liderança de Moisés tem como característica um cajado. Aqui comigo, irmão, estou caminhando para o final. A liderança de Moisés está ligada a um cajado. Por que um cajado? Porque Josué é um pastor. Pastor de ovelhas e pastor da nação de Israel. Quando você olha a história de Josué, você vai encontrar Josué sempre ligado a uma espada. E quando você vai lá para o capítulo 1 de Josué, olha o que Deus está falando para Josué, olha o que isso tem a ver com esse versículo no seu final. Deus fala assim: meu servo Moisés é morto. Agora é você. O tempo do cajado de Moisés finaliza. Agora é o tempo da espada. Por quê? Porque o tempo da condução no deserto finaliza para dar início ao tempo da conquista da terra prometida. A conquista vem a fio de espada. Quando você vai para a Bíblia, o que a espada representa? A espada representa a palavra de Deus. Por isso que Deus fala assim para Josué: não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Segue reto e não se desvie da lei que Moisés, meu servo Moisés, te deu. Josué só venceu os amalequitas porque ele tinha habilidade com a espada. E eu te pergunto, qual o seu nível de habilidade com a espada? Como que você vai enfrentar as batalhas espirituais da vida sem habilidade com a espada? Tem aqui irmãos que são militares, ou que foram militares. Não foram, não é, né? Que diz que militar sempre é militar. Não é isso, Luciano? Não é isso, Marciano? Então, Luciano e Marciano. Os dois foram militares, ou são militares. Quando o militar, ele começa a sua trajetória, ele precisa de um tempo para adquirir habilidade com a sua arma. Por quê? Porque ele pode precisar ir para a guerra, e não vai para a guerra alguém que está despreparado. Para ir para a guerra é preciso estar preparado com a espada. Nós estamos enfrentando no Brasil um analfabetismo bíblico grande. Trocando em miúdos, nós estamos enfrentando no Brasil uma igreja despreparada com a espada. Mas eu quero entender nessa noite que eu estou falando a gente com o espírito de Josué, que tem habilidade com a espada para vencer o inimigo. Eu te pergunto, qual foi a arma que Jesus usou para vencer o diabo no deserto? A palavra. Eu te pergunto, na analogia de Paulo em Efésios 6, quando fala da armadura de Deus, o que ele disse que nós temos como arma de guerra? A espada da palavra. Olha, irmão, posso te garantir
que aqui nessa igreja tem gente que vai subir no monte para interceder. Tem gente que vai estender os braços para dar cobertura. Mas tem gente que vai estar preparado com a espada da palavra. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu termino olhando para o final do texto. O texto termina com uma promessa de Deus. E qual foi a promessa de Deus? Eu vou riscar Amaleque da história. E se você correr a história bíblica, você vai perceber que teve gente que teve a oportunidade de fazer isso e não fez. Seu nome? Saul. Não vou entrar na história. Na verdade, a história de Amaleque só termina, dos amalequitas só termina nos tempos do rei Ezequias. Mas presta atenção, conquanto historicamente os amalequitas não existem mais, esse espírito de amalequita continua rondando as nossas vidas. Você precisa estar preparado para enfrentá-lo. Você precisa defender a sua casa contra esse espírito de amalequita. Você precisa defender a sua família contra esse espírito de amalequita. Você precisa defender seu líder contra esse espírito de amalequita. Você precisa defender a sua igreja contra esse espírito de amalequita. Por quê? Porque na verdade, irmãos, nós ainda não triunfamos sobre o inimigo. Qual a diferença entre vitória e triunfo? É que a vitória, ela acontece de tempo em tempo, de dia em dia, de tempo em tempo. Você e eu vamos vencer o inimigo todos os dias se nós estivermos preparados e dispusermos ir para a guerra. Mas triunfo só depois que estivermos na presença do Senhor e com o Senhor. Por que eu digo isso para você? Porque Jesus não vai deixar que a sua noiva, que a sua igreja não participe do triunfo eterno. O que é triunfo? Triunfo é o fim de toda guerra, de toda batalha. Eu vou ser mais claro. Lá em Romanos capítulo 16 diz que um dia Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Um dia iremos triunfar com Cristo. Um dia venceremos Satanás debaixo dos nossos pés. Mas enquanto isso, Amaleque vai tentar atrapalhar a sua jornada, vai tentar atrapalhar a sua trajetória, vai tentar roubar o seu descanso, vai tentar roubar a sua alegria, vai tentar contra o seu ministério, vai tentar contra a sua família. Mas no nome de Jesus, por conhecer o final da história de Amaleque, do diabo, dos demônios, por saber que um dia eles serão esmagados de nossos pés, debaixo dos nossos pés, por saber que Jesus é o nosso Senhor, Ele é a nossa bandeira. E por que Ele é a nossa bandeira? Porque assim como Moisés estendeu os braços e recebeu a vitória, Jesus estendeu seus braços para nos dar a sua vitória. Jesus abriu os seus braços para fazer de nós não vencedores, mas mais do que vencedores. Eu e você, por meio de Cristo, somos mais do que vencedores, porque Ele na cruz venceu por nós. Coloque-se de pé em nome de Jesus.